Fala aí, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula número, acho que é 5, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns tipos de estruturas que dá para a gente utilizar no VBA. Não só no VBA, mas como em quase todos os tipos de programação, né? Que é o if. Então, se for tal coisa, eu faço tal coisa, se não, eu faço outra coisa, tá? Então, vamos começar. Então, mesma coisa, desenvolvedor Visual Basic. Aqui eu já tinha um módulo criado, então aqui a gente vai criar a nossa sub. Então, sub exercício if. Beleza. O que eu quero fazer aqui então? Eu quero preencher essa planilha. Então, caso a nota for maior ou igual a 6, eu vou colocar aprovado. Se for menor que 6, eu vou colocar reprovado. Então, vamos lá. Só olhando aqui, a gente tem na nossa célula C7 a primeira nota. Então, como é que funciona essa estrutura? If, e aí eu vou colocar qual célula que é, ou então eu posso utilizar o range, mas vamos usar a célula aqui. Vamos usar o range, né? Mais fácil. If range C7 ponto velho for. E aí, como é que eu coloco maior ou igual, né? Se for maior ou igual a 6, e aí, para eu terminar a minha estrutura, eu coloquei aqui o que eu estou analisando, porque qual que é o valor que eu estou analisando, então eu coloco um den. Então, eu vou fazer alguma coisa. Aqui é sempre legal a gente colocar uma indentação dentro desse tipo de estrutura, tá? Então, eu vou usar aqui o offset. Eu poderia colocar aqui o range D7, que é onde eu vou escrever aprovado ou reprovado, só que eu vou usar o offset para a gente ir utilizando, né? Então, o range C7 ponto offset de 0 linhas e uma coluna, ponto velho, é igual, entre aspas, né, porque eu estou escrevendo um texto, eu não estou escrevendo um número, aprovado. Então, beleza. Aqui a gente tem a nossa estrutura. Então, o if, ele sempre termina com end if. Se escrever tudo junto, ele vai automaticamente arrumar para você. Eu poderia colocar um outro if aqui para analisar essa mesma célula, só que quando fosse menor que 6, e aqui eu colocaria reprovado. Só que isso não é tão inteligente assim, eu estou repetindo o código desnecessariamente. Então, o que a gente pode fazer aqui é colocar um else. Então, else, vou copiar essa linha aqui, que eu já escrevi. Else reprovado, vou excluir esse daqui de baixo. Então, beleza. Se essa nossa célula for maior ou igual a 6, então vai aparecer aprovado. Else, qualquer outra situação que não for a célula C7 maior ou igual a 6, vai aparecer reprovado. Tá? Então, se a gente rodar esse código aqui, eu vou colocar um botãozinho para rodar esse código. Então, atribuir macro, exercício if. Então, beleza. Reprovado. Se eu mudar esse valor aqui para 6, aprovado. Então, tá funcionando legal. Só para demonstrar um pouquinho mais a utilização do if, a gente vai copiar e colar essa parte aqui. Existem jeitos mais inteligentes da gente fazer isso, usando menos código. Só que isso daí a gente vai mostrar depois, tá? Então, eu só vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, só lembrando aqui então, if, else, end if, tá? Bem, então agora a gente vai mudar para o range C8. Então, só mudando aqui. E vamos ver o que rola. Bem, funcionando certinho, né? Tá bom.
Vamos colocar algumas modificações desse if que a gente pode ter, então. O que eu quero fazer agora, eu vou apagar esse daqui de baixo. O que eu quero fazer é analisar 3 situações, então. Aprovado, quando for maior que 6. Reprovado, se for menor que 6. E se for igual a 6, eu vou colocar outra condição. Como é que a gente faria isso? A gente pode fazer isso no meio da estrutura pelo meio do else if. Então, else if, ele vai analisar outra situação parecido com essa parte. Então, eu vou dar só um Ctrl C, Ctrl V aqui. Então, o que a gente está analisando agora é para maior que 6. E a gente quer analisar também para igual a 6. Então, se for igual a 6, eu vou escrever alguma coisa ali no nosso offset de 0,1. Então, eu vou escrever na berlinda. Então, se eu tenho um valor maior que 6, eu vou escrever aprovado. Se eu tenho um valor igual a 6, vai escrever na berlinda. Para qualquer outra situação, else, então tudo que sobrar, eu vou escrever reprovado. Tá? Então, vamos lá. Vamos rodar. Escreveu aqui na berlinda. Só para demonstrar como é qualquer outra situação realmente, eu vou deixar aqui em branco. Ele vai aparecer reprovado. Se eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai aparecer. Então era para aparecer isso, porque eu acho que aqui ele deve estar considerando um número, as letras como algum tipo de número. Mas bem, foi um errinho meu aí. Então, para qualquer outra situação, ele apareceria reprovado. É que eu acho que ele lê as letras que estão ali, ele lê segundo algum código numérico para essas letras, tá? Por isso que não deu tão certo o que eu falei. Mas bem, erros acontecem, né? Então, legal. Então a gente aprendeu como é que a gente utiliza if e else if. Então, se eu quisesse fazer isso para todas as outras células, o que eu teria que fazer de uma maneira um pouquinho mais burra, né? Ir mudando todos esses valores aqui. Então, 8, 8, 8. Tá. E aí, a gente rodasse, ia dar a mesma coisa para o de baixo, aí a gente repetiria isso para os outros. Tá bom. Eu vou mostrar para vocês então uma maneira um pouquinho diferente de fazer isso daqui, que é por meio do select case. Select case ele é muito parecido com o if, só que para situações em que a gente tenha diversas situações, tá? Então, o que eu vou fazer, eu vou apagar tudo isso daqui do if. Eu vou mostrar para vocês a estrutura select case agora. Então, o que eu vou fazer para o select case? Eu vou criar uma variável. Então, essa minha variável ela vai chamar nota e ela vai receber o valor do range C7, por exemplo. Então, com essa variável nota é que a gente vai poder utilizar o select case. A estrutura select case ela é da seguinte maneira: select case, e aqui eu vou colocar o nome da minha variável, né? Então minha variável chama nota. Então select case nota. E aqui o que eu vou fazer é que eu vou poder comparar diversas situações, tá? Então case 1. Então, caso a minha nota tiver o valor igual a 1, o que eu vou fazer é escrever, por exemplo, que eu sei lá como é que usa aquele trem americano. Mas bem, vamos colocar aqui no range c7.offset offset de 0 linhas e uma coluna, ponto velho, igual a A. E aí eu vou repetir isso para diversas situações aqui.
2, case 3, case 4, 5, 6, 8, 9 e 10. E aí, o nosso select case, ele termina com a estrutura que chama end select. Tá? Então, caso for igual a 1, eu vou colocar A. Caso for igual a 2, eu vou colocar B. Caso igual a 3, eu vou colocar C. E assim por diante. Tá? Então, o que o nosso select case faz? Eu peguei aqui, eu atribuí a minha variável nota, o range C7, e aí eu coloquei selecione caso a minha variável nota, caso ela for igual a 1, ela vai fazer isso daqui, vai escrever A no offset da célula C7. Caso igual a 2, B. Caso igual a 3, C. Tá? Então, vamos rodar. Deu igual a 7, então a gente vê aqui no nosso código que 7 era G. Tá. Se então eu colocar aqui 4. 4D. 1. Beleza. Então, o que o select case faz? Ele nos permite, com menos repetição, então a gente repetir um pouquinho menos, não ter que colocar, por exemplo, range C7 igual a não sei o que. Então, a gente só atribui uma variável e coloca o valor aqui. Ou eu nem precisava, na verdade, atribuir essa variável. Essa é uma maneira um pouquinho mais inteligente de fazer. Ou um pouquinho mais limpa, né? Mas eu poderia colocar direto esse range C7.value aqui, que ele daria na mesma coisa. Então, se eu vier aqui e rodar meu código, ele vai dar a mesmíssima coisa. Então, é só um jeito um pouquinho diferente de fazer, tá? Um pouquinho mais limpo, talvez. Beleza? E bem, para essa aula eu acho que é o bastante. Nas próximas aulas a gente vai ver uma estrutura que ela vai permitir a gente fazer leitura de várias linhas de uma maneira um pouquinho mais diferente, sem a gente ter que copiar e colocar célula 1,1. Depois eu faço tudo aquilo de novo para a célula 2,2. Então, essa estrutura que a gente vai aprender, que é o for e o for each, ele vai permitir que a gente vá rodando cada linha sem ter que ficar repetindo tudo isso. Então é uma estrutura de laço que ela vai andando para cada linha e vai analisar as mesmas coisas. Beleza? Um beijo e um abraço.